Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mensinger. Eu sou nutricionista integrativa funcional e nós vamos falar sobre o segredo de um emagrecimento eficiente. E aqui você vai entender o que acontece com o seu corpo que você não consegue emagrecer, tá? O tema hoje é um tema muito que eu escuto muito no consultório, né? E de bastante pessoas que pode restringir qualquer tipo de alimento, pode comer, viver de alface da hora que acorda até a hora que vai dormir, que não perde 1 grama, não emagrece de jeito nenhum, tá? E muita gente fala assim: nossa, Daniela, mas eu não como para ter o peso que eu tenho. Não como para tanto. Você conhece uma pessoa assim? Você já sentiu isso na sua pele? Você convive com alguma pessoa que fala sempre isso, que não come para ter o peso que tem, né? Que pode viver de alpiste, pode viver de alface, que não consegue emagrecer? Pelo contrário, né? Às vezes passa até o final de semana, ganha 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, fica sempre ali variando, né? Não altera muito o peso. E isso é muito comum, tá, pessoal? Isso é uma das crenças que eu escuto muito dos meus pacientes. Então, posso comer alface que eu não emagreço? Dieta não é para mim, dieta é ruim, meu metabolismo é lento, ou o problema é da tireoide, que eu tenho tireoide lenta, ou eu não emagreço porque eu sou ansiosa e não paro de comer, né? Então, isso é muito comum. E muitos pacientes, eles chegam no consultório dizendo exatamente isso para mim, que já tentaram de tudo, já foram em inúmeros profissionais, já fizeram várias dietas e inclusive várias estratégias, jejum, dieta low carb, cetogênica, né? Já fizeram de tudo e realmente não conseguem perder peso, né? E acontece exatamente isso que eu estou falando para vocês. E aí, dependendo, chega no final de semana, você sai, come alguma coisinha ali que não estava no seu plano alimentar ou bebe algo a mais, no que você pesa na balança, isso já dispara, né? Isso é muito comum, eu vejo muito. E o que eu percebo? Então, quando o paciente vai lá no consultório, Daniela, eu não consigo de jeito nenhum emagrecer, eu não perco peso por nada, eu já fiz de tudo. E eu vou conversando com o paciente, né? Vou fazendo anamnese, vou perguntando como é que é a rotina, o que ele tem hábito de comer, inclusive nos finais de semana, né? O que eu vejo? Que existem outros fatores além daquele sobrepeso e além daquela obesidade, no caso, né? Existe fatores como, por exemplo, vou citar alguns aqui para vocês que acredito que muitas pessoas tenham. Dor de cabeça recorrente, né? Ansiedade, problemas com sono, então não dormem bem, ou se dormem, acordam, fica picando o sono aí durante a noite, acorda de madrugada para ir ao banheiro, tem muita fadiga, indisposição, já acorda cansado, tem aquelas pessoas que acordam e já quer se jogar no sofá, né? Você conhece? Já passou por isso? Ou conhece alguém que acontece isso? Levanta e já vai direto pro sofá, tá sempre muito cansado, muito exausto, muito fadigado, né? Queda de cabelo, então uma queda um pouco severa, chega a ver cabelo no travesseiro. Quando lava o cabelo, então no ralo são chumaços e acaba até assustando. Problema intestinal acho que muitas pessoas têm, tá? Então, ou porque não vai ao banheiro com frequência, ou porque tem diarreia, ou vai muitas vezes ao banheiro, come, vai ao banheiro, come, vai ao banheiro. Isso é muito comum também, tá? Então tem as pessoas que são constipadas e as pessoas que têm intestino um pouco mais solto.
azia, refluxo, então come qualquer coisa já queima, ou come qualquer coisinha já sente um abdômen inchado, né, distensão abdominal, se sente inchado por um todo, então tem muita retenção de líquido, tá? Por mais que tem pessoas que até que fazem bastante drenagem, mas não adianta, né? Parece que tira o excesso de líquido, de repente volta, né? Ou pessoas, por exemplo, que dormem e acorda com a barriga até murchinha. E durante o dia vai inchando, vai parecendo baiacu, né? Então você fala assim, nossa, você acorda e você fala assim, nossa, eu queria ter essa barriga de manhã. Nossa, olha, tá retinha. E durante o dia, sei lá que acontece, que vai aumentando, parece, chega até uma barriga de grávida, né? De tanto que aumenta. Isso é muito comum. E aí eu penso, gente, né? Pensa comigo. Se a pessoa tem todos esses sintomas, você não vai emagrecer, mas nem que você faça a melhor dieta, a melhor estratégia, a melhor reeducação alimentar do mundo. Porque vocês concordam que tem algo errado com o metabolismo? Porque esses sintomas, eles podem ser comuns, mas não são normais. Não é normal você ficar sentindo tudo isso que eu relatei, tá? E muitas pessoas têm até mais de um sintoma que eu relatei, né? Tem vários, é multifatorial, são vários sintomas envolvidos. E, gente, não é normal, né? Porque se você tem esse sintoma, significa que o corpo, de alguma forma, ele está falando com você, né? Ele está se comunicando. O corpo se comunica através de sinais e sintomas. E você tendo um ou mais desses sintomas, significa o quê? O corpo te dizendo, ó, fulana, eu não estou gostando do jeito que você está me tratando. Ou, por exemplo, sei lá, existe algo de errado e eu preciso de ajuda, tá? Isso nós chamamos de inflamação, tá? Então, todos esses sintomas, eles estão relacionados a uma inflamação. E desses sintomas começam a surgir outros um pouco mais graves. Então, começa a dar, por exemplo, problema na tireoide, né? Então, começa a dar problema de dores no corpo, artrite, artrose, né? Então, gordura no fígado. Então, começa a ter vários problemas a partir desses sintomas. Por quê? Você não está escutando o que o seu corpo está falando para você e você ignora, porque você acha normal ter esses sintomas. Todo mundo tem, né? Então, e aí isso vai gerando um problema. Quando você vai ver, já gravou no nível que você está tomando remédio para um monte de coisa, para tapar sintoma do sintoma, entendeu? Então, gente, isso tudo é inflamação. E não adianta, se você tem esses sintomas, você pode fazer a melhor dieta. Você pode ir no melhor profissional do mundo. Se não for tratada essa inflamação, você não vai emagrecer. O emagrecimento, ele é uma consequência do seu corpo desinflamar. Isso vocês têm que ter muito claro. Ninguém vai emagrecer tendo problema intestinal, sendo constipado, não indo no banheiro fazer cocô. Não vai emagrecer, tá? Ninguém vai emagrecer, vai ficar com aquele... tendo uma enxaqueca crônica, uma dor de cabeça todos os dias e ter que tomar remédio para dor de cabeça todos os dias. Não vai. Ninguém vai emagrecer tendo azia, refluxo, um inchaço abdominal, tá? Então, o primeiro passo é identificar dentro desses sintomas que você acha que é normal, o que você tem. E começar a ouvir o seu corpo para investigar quais são os gatilhos que estão levando a isso. Porque isso está gerando uma inflamação e isso não está deixando você emagrecer. E aí entra no nosso tema da live, né? Que você não come para ter o peso que tem e que você pode viver de jejum, pode ficar comendo alface da hora que você acorda até a hora que você dorme, que você não vai perder um grama. Entendeu? E eu vejo também que muitas pessoas, elas têm dificuldade de lidar com uma alimentação, né?
Então, assim, principalmente quando entram numa fase aí de querer emagrecer a todo custo. Primeiro, não sabe comer direito, né? Porque às vezes faz da cabeça, fica olhando aí pessoas que estão fazendo, né? Fica vendo alguns exemplos, seja na internet ou de pessoas próximas, tenta imitar, então não sabe comer. Ou acha que come saudável, mas não come. Isso eu recebo, nossa, muito no consultório. As pessoas acham que elas sabem comer saudável, acham que tá tendo uma alimentação ok. Quando eu começo a ver o que a pessoa tá comendo, juro por Deus, quem é meu paciente que se tá assistindo sabe, fica de queixo caído, porque eu desmistifico tudo, 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 porque as pessoas realmente elas acham que sabem comer saudável e não sabem, na maioria das vezes, claro, né? E o mais importante, muitas vezes não sabem por que o profissional, enfim, pediu para retirar tal alimento da rotina alimentar. Por quê? Porque não tem um entendimento, né? Por que pediu para retirar esse alimento? Se é um alimento que eu gosto. É justamente porque está tentando tratar aí um gatilho da inflamação. E aí você não entende o porquê que foi retirado esse alimento e você gosta desse alimento, você vê que você não está perdendo peso, e aí o que você faz? Você volta a comer esse alimento, entendeu? E aí o corpo não deu nem tempo de desinflamar. E aí você fala assim, tá vendo? Eu faço dieta, eu tiro o que eu gosto, passo nervoso, fico irritada, e não adianta nada. E não resolve nada, não é verdade? E eu já vi muito disso, gente. Muitas pessoas. Por quê? Porque você precisa ter o entendimento de por que você está tirando um alimento da sua rotina alimentar, tá? E entender que é pontualmente, não é para sempre, tá? E a partir do momento que você tem a paciência de entender o seu corpo, ouvir o seu corpo e ver que realmente talvez aquele alimento esteja te fazendo mal, tudo começa a fazer sentido. E aí você começa a engrenar aí numa alimentação saudável, né? O fato é que você só vai conseguir emagrecer quando de fato entender o que o seu corpo tá falando com você, tá? E tratar a inflamação que não te deixa emagrecer. Isso é muito comum, tá? Outra coisa, essa questão de você não ter o entendimento de que por que foi tirado esse alimento, por que eu falo isso? Porque normalmente essa inflamação é gatilho de algum alimento, algum tempero, né? Alguma coisa aí que tá na sua rotina que quando a gente começa a fazer a investigação, a gente começa a linkar sintomas, né? E o que eu vejo? Que muitas pessoas têm sensibilidades alimentares, né? Por passar anos da vida comendo a mesma coisa. Vamos fazer um parênteses aqui. Eu falei sensibilidade alimentar. Eu não estou falando de alergia nem de intolerância alimentar, tá? Eu recebo pacientes no consultório com um livro deste tamanho, isso aqui, ó, porque fez teste de intolerância alimentar, chega para mim com uns livros e fala assim, ó, eu já vim com tudo. Eu não emagreço, mas eu não tenho intolerância a nada. Aí eu falei assim, que bom, legal. Mas e sensibilidade? Você já percebeu se quando você come alguma coisa te dá algum gatilho, você sente alguma diferença? Porque, pessoal, sensibilidade vai muito do que o seu corpo te fala após comer esse alimento. O corpo, ele se manifesta assim, ou imediato, comeu alguma coisa, estufou, comeu alguma coisa, deu dor de cabeça, comeu alguma coisa, teve que ir pro banheiro, comeu alguma coisa, travou o intestino, comeu alguma coisa, queimou. Como ele pode, você pode ter sensibilidade tardia, tá? Então, olha, essa sensibilidade aparece de 4 a 5 dias após o consumo desse alimento. Olha como demora, né? As coisas não são tão papum como a gente pensa, né? E aí, o que acontece? Acontece muito isso.
Aí a pessoa daqui 4, 5 dias começa a coçar o nariz, tem rinite, tem sinusite, né? Ou de repente passou a não dormir direito, ou do nada começou com um gatilho de dor de cabeça e você fala assim, ah não, foi o estresse que eu passei no trabalho, né? Então a gente começa a arrumar situações que desencadearam esse sintoma. E a gente nunca para pensar que pode ter sido sim um alimento ou algum tempero, tá? Tem muita gente, isso é muito interessante, que às vezes vai em restaurante japonês e se entope de shoyu, né? Vai lá por causa do shoyu, porque a graça é deixar o peixe, né, de molho no shoyu. E aí o que acontece? Tem dor de cabeça. Às vezes não tem nem no mesmo dia, começa uma sede louca, aí vai ter dor de cabeça uns 2, 3 dias depois, por conta do glutamato monossódico. Ele dá muita dor de cabeça. É gatilho assim, ó. Então, entende? Então, às vezes, não é porque você pode ter comido hoje, mas você só vai ter reação daqui 4 ou 5 dias. E essa reação, o que é? É uma inflamação do corpo, tá? Então, por isso que é importante você conhecer o seu corpo, saber o que você come, se te faz bem ou se te faz mal, tá? E não adianta, colocou alimentos que não são compatíveis, colocou alimentos que não estão te fazendo bem, você não consegue emagrecer. Não tem milagre, tá? Então é importante ver quais alimentos eles estão entrando com muita frequência na sua rotina, várias vezes ao dia, e tira por um período e vê como você sente, vê como seu corpo reage, tá? Ninguém vai morrer porque não vai comer tal alimento por um período, tá? Isso são testes. Eu até dou uma dica de você pegar um caderninho e anotar como é que foi sua rotina alimentar, fazer realmente um recordatório, desde o café da manhã até o último alimento. E aí, se no dia seguinte você tiver algum gatilho, veja o que você comeu e vê o que está entrando com mais frequência. Isso dá super certo, tá, pessoal? É uma dica muito boa. E existem algumas maneiras de testar essa sensibilidade alimentar, tá? Mas isso aí eu vou falar mais pro final da live, tá? Mas existe alguns métodos, tem algumas coisas que nós podemos fazer bem simples no nosso dia a dia para a gente testar se esse alimento ele está compatível com a gente ou não. Depois, no final da live, vou deixar que eu falo isso para vocês. Peguem caneta, peguem um papel para vocês anotarem, que é bem legal, tá? Eu ensino bastante os pacientes a fazer isso na prática. Vamos lá. Então, continuando, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente pensa em emagrecer, pensa em inflamação, vários sintomas, o que eu costumo observar? A gente passa fazendo a mesma coisa por vários anos. E, de repente, ó, a gente quer uma varinha mágica para emagrecer rápido. Ah, pronto, ó, já fiz 20 dias, 30 dias, pronto, cadê o meu emagrecimento? Né? Então, gente, isso é um processo. Quando você inicia o emagrecimento, primeiro que você não deve restringir tudo 100%, porque esses atalhos não vão dar certo. Não adianta pegar atalho. Não vai ser duradouro. O emagrecimento, ele tem que ser uma coisa definitiva, tá? Tem que ser um emagrecimento inteligente. Então, primeiro, não restrinja tudo. Segundo, respeite o processo. Tudo é um processo, tá? E o que você talvez não tenha parado para pensar é que essa restrição alimentar, caso você faça, vai te gerar uma ansiedade onde você não vai conseguir levar por muito tempo e a hora que você fala assim, não, chega, para mim já deu. Você vai comer tudo e mais um pouco. E aí você recupera até o que você não... Até o que você conseguiu perder em grama, você recupera assim, ó, rapidinho. Porque vai te dar um gatilho ali
onde você vai querer sair comendo tudo e mais um pouco. Tá? E óbvio que isso daí não vai ser alface, né? Vai ser chocolate, vai ser fritura, vai ser fast food, refrigerante. Então, tudo que você estava 100% restrita, você vai acabar comendo com força total, tá? E, às vezes, o que eu sempre falo, né, para os pacientes, vão ter as escapadas, mas não tenta fazer perfeito. Por quê? Se você tentar fazer perfeito, você acaba não fazendo nada. Não tente ser perfeito, se permite errar, não tem problema, tá? Então, quando você começa a adaptar a sua alimentação, se permitindo comer de um pouco de tudo no momento certo, na hora certa, né? Porque tudo tem hora, né? Você vai ouvindo o seu corpo, você vai vendo o que te faz bem, o que não te faz, o que te inchou, né? O que te melhora o intestino. E aí você vai conseguindo montar um Lego, tá? Então fica muito mais simples, fica muito mais fácil e a paciência do processo, ela é muito mais fácil de ser, você vai ter muito mais paciência, você vai encarar melhor esse processo, tá? Então, sempre ouvir o que cada alimento faz com o seu corpo, porque ele fala, começa a prestar atenção, tá? E o que eu vejo também, muitas pessoas falando assim, Daniela, a alimentação saudável é cara, né? Tem muita gente que fala, comer saudável é caro. Gente, alface é caro? Tomate é caro? Pra mim, caro é ficar pedindo delivery em casa. Isso pra mim é caro. Pedir pizza, pedir fast food, né? Enfim, ou você querer fazer dieta ou reeducação alimentar ou querer se alimentar bem com alimentos industrializados. Isso pra mim é caro. Agora, você fazer uma feira, um hortifruti, comprar frutas, verduras e legumes, gente, isso não é caro. Não é. O luxo do industrializado saudável realmente é caro, né? Ou você ficar pedindo delivery o tempo todo na sua casa, isso é caro, tá? Agora, comida de verdade não é cara. E é isso que vocês têm que comer. Comida de verdade. Descasque mais e desembale menos, tá bom? Em relação também a tempo, tem muita gente que vai nessa parte de industrializados por não ter tempo, né? Porque fala assim, não, mas para mim tem que ser industrializado porque eu não tenho tempo para preparar, eu não tenho tempo para, sei lá, para cozinhar, não tenho tempo para nada. Gente, isso não é desculpa, tá? Primeiro que tempo, todo mundo no planeta tem o mesmo tempo, todo mundo tem 24 horas. Por que para você não dá e para sua vizinha dá? Tá? Se você quer, você consegue fazer. Não tem essa. Só basta se organizar, tá bom? Então, e muitas coisas hoje, outro dia eu fui no mercado, gente, eu fiquei abismada. Hoje tem tudo picado. Todos os temperos que você possa imaginar tem picado. Salsinha, cebolinha, salsão, berinjela em lâmina, que mais que eu vi? Pepino picado, cenoura picada. Se você não quer comprar... Não, tem um, eu vi... não, esse daí eu vi no Instagram. Tem até banana descascada, mas não vamos chegar a esse nível de preguiça, né? Tem abacate cortado no meio, também não precisa chegar nesse nível de preguiça, mas tem. Então, que você não tem tempo para preparar, isso é desculpa, porque hoje em dia tem tudo cortadinho. Eu fiquei, nossa, falei, gente, mais simples que isso, né? Ou compra marmita. Mais simples que isso é você comprar uma marmitinha saudável. Se você não tem tempo para preparar uma coisa legal, uma coisa saudável. Óbvio que tem que ser uma marmita de alguém que use produtos bons, né? Não adianta você me comprar uma marmita que a pessoa usa óleo vegetal, essas coisas, porque... Ou coloca esses temperos industrializados prontos para realçar sabor, que aí vai dar na mesma. Não dá certo. Mas hoje em dia, você fala que não tem tempo, não cola mais essa, tá, pessoal? Então,
tempo, basta organizar, tá? Ainda mais hoje que você encontra tudo fácil. Hoje em dia a gente tem, ó, você entra aí na internet, tem marmitinha, sempre tem uma vizinha no prédio ou em casa que faz umas comidinhas, isso daí é tranquilo, tá bom, pessoal? Outro ponto que me falam bastante é que não conseguem emagrecer porque é viciado em chocolate. E quem falou que para emagrecer você precisa tirar o chocolate, gente? Não precisa, tá? Existe um momento certo para consumir o chocolate, existe um momento certo, o chocolate certo para você consumir que vai te trazer de algum modo um benefício, tá? Então, gente, não precisa excluir da vida, porque quem gosta de chocolate, eu falei isso na live passada, não vai deixar de gostar, tá? Então, restringir tudo de uma vez, principalmente alimentos que te confortam, está errado. Começou assim, volta porque tá errado. Não vai dar certo, tá? Então, resumindo, temos que pensar em consumir comida de verdade, alimentos de verdade, né? Planejar, organizar nossa semana e o principal, saber saber ver a lista de ingredientes, saber ir ao mercado com uma organização, tá? Ninguém precisa saber preparar os alimentos, mas você ir no mercado com uma lista de compras simples que você vai precisar para sua organização, isso já alivia muito, tá? Saber ler os rótulos é muito importante, porque nos rótulos eles têm muitas pegadinhas, né? Às vezes você está pensando em comprar um produto sem açúcar e esse produto ele tem açúcar só que num outro nome. Então, também quem quer começar um emagrecimento, né, tem que saber ler rótulos, tá? E insistir no processo, porque a repetição ela leva à perfeição. Então insista nesse processo, tá? E principalmente, gente, escute o corpo de vocês, tá? Isso é o ponto principal. É bem engraçado que tem muitas pessoas que têm essa pressa de emagrecer, né? Mas eu sempre falo, né? Quando eu vou estudar ou um artigo científico ou um livro que eu quero ler, né? Que eu tenho interesse, gente, eu leio ele várias vezes, porque nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, vai, repete, insiste, tá? Porque uma hora você vai conseguir, tá? E é muito importante também a questão do nosso sono para o emagrecimento. Eu falei na live passada, eu dei várias dicas de como dormir bem. Se você não assistiu, assista, porque lá eu dei várias dicas de como a gente conseguir atingir um sono de qualidade, porque o sono ele também é essencial no emagrecimento. Tem gente que quer ficar fazendo, quer emagrecer a todo custo, você vai ver, não dorme bem, tá? O emagrecimento a gente consegue reduzir cortisol, consegue reduzir a ansiedade, a gente faz toda uma reparação metabólica. Então, o sono, ele é um dos pilares importantíssimos, tá? Certo? Outra coisa, anotei aqui, comer de 3 em 3 horas. Gente, isso daí é mentira. Não tem a menor necessidade de você ficar comendo de 3 em 3 horas, tá? Você tem que respeitar a sua fome, tá bom? Então, não precisa ficar se entupindo de comida, né? De lanche, de vários petisquinhos aí de 3 em 3 horas, tá? Monte um prato bem feito, com carboidrato bom, né? De qualidade, proteína, salada, verdura, legumes, que você vai ver que você não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas, tá? Cuidado com os finais de semana, né? Porque a gente tem normalmente aí dia do lixo, essas orgias gastronômicas, o corpo ele não sabe o que é final de semana. Então, às vezes você faz tudo bonitinho durante a semana, chega no final de semana
e vai como se não houvesse amanhã. Vamos comer, vamos beber, e não é bem assim, tá? Então, tomem cuidado com o final de semana. Eu vejo que muita gente, é aí o erro, nos finais de semana. Aí vai para segunda-feira com dor de cabeça, inchaço absurdo, que demora quase a semana toda para recuperar, para desinchar. Então, tomem cuidado com os finais de semana também, tá? Certo, pessoal? Tranquilo? Então, ó, o que a gente aprendeu hoje? Que nós precisamos ouvir nosso corpo, que muitas vezes a gente não emagrece porque nós temos muita coisa ainda para resolver do nosso corpo, muitos sinais e sintomas. E o emagrecimento ele vai ser consequência do tratamento da inflamação do nosso corpo, tá? E lembrando, sempre priorize comida de verdade, tá? É o principal. Então, certo? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir aqui no YouTube, tá bom? Então compartilha bastante, leva essa informação para quem vai aproveitar, porque informação a gente precisa espalhar, conhecimento a gente precisa espalhar e é muito importante, tá? Então se inscreva lá no canal, tá? Deixe seus comentários. E agora eu vou ensinar para vocês o teste. Então vamos lá, pegar um papel e caneta? Existem vários, tá? Então a gente tem o ring test com dinamômetro, com o aurímetro, com. Qual que é o outro que eu esqueci? Pêndulo, tem vários, mas o que eu vou ensinar hoje ele é muito. Os outros eu vou falando conforme eu vou fazendo as lives, eu vou dando as outras dicas, tá? Hoje eu vou dar um bem simples. Então é assim, ó. Você mede o seu pulso, aí você pode pegar aqui no pulso mesmo ou no pescoço por 1 minuto em repouso, né? E anota quantos batimentos deram, tá bom? E aí você vai pegar o alimento que você quer testar. Então pode ser, sei lá, qualquer alimento, gente. Sei, vamos dar um exemplo aqui. Chocolate, pedaço de pão, não sei. Qualquer alimento que você queira testar. E aí você coloca ele na boca, não engole, nem mastiga. Somente coloca ele na boca e deixa de 30 a 40 segundos, tá? E aí você vai medir o pulso, ou aqui, novamente. Se alterar de 6 para mais batimentos naquele minutinho, né? Significa que houve liberação de estresse. E você liberou componentes que aceleraram a sua pulsação, ou seja, o corpo entrou em estresse. Ele tá ali, ó. Vamos, gente, entrou algum alimento que não era para ter entrado. Vamos deixar de fazer alguma coisa para a gente tentar digerir ele ao mais rápido possível, porque não era para ele estar aqui. Entenderam? Gostaram? E eu vejo isso daí, gente, eu vejo muito. Eu sempre pergunto aos pacientes, mas tem algum alimento que você percebe que altera seu batimento cardíaco ou que aumenta a sua pulsação? Várias pessoas falam, nossa, é verdade, eu não tinha reparado. Então começa a reparar, então faz esse teste, que ele é bem legal. A gente consegue identificar se aquele alimento ele realmente é necessário naquele momento. Pode ser que em outro momento ele é ok, mas naquele momento seu corpo não está precisando dele. Então se ele acelerar, significa que o seu corpo se estressou, ele entrou em estresse metabólico. Certo, pessoal? Gente, uma boa noite para vocês. Obrigada. Amanhã, às 20h30, espero vocês para mais uma live, tá bom? Vai ser bem legal. Também pelo YouTube. Então, já anota aí, já marca, deixa um lembrete. E é isso, gente. Obrigada por vocês estarem presentes e um beijo, boa noite!